turma! Eu sou a professora Lucicleide, professora de Ciências, e o tema da aula de hoje é sobre a primeira lei de Mendel e cruzamentos genéticos. Pessoal, vocês já se impressionaram com a semelhança entre pais e filhos? Tá? Vocês já encontraram aí uma criança que era tão parecida com a mãe dela ou com o pai dela que você falou assim, nossa, parece um clone seu? Ou, ao contrário, vocês já encontraram aí, por exemplo, um filho que não tinha uma semelhança nenhuma com os seus pais? Que não tinha nenhuma característica física dos seus pais? Então, pessoal, essas perguntas, né, elas surgiram aí quando muitas crianças, elas nasciam e não tinham características, né, semelhantes dos seus pais, ou muitas crianças também nasciam com características bem fortes do pai ou da mãe, tá bem? E aí surge essa pergunta, como essas características aí são passadas, né? E aí, pessoal, foi em busca dessas respostas que surgiu a genética. Isso mesmo, a genética, tá? Gregor Mendel, ele era aí, né, um biólogo, botânico, monge, tá? E ele se ocupava aí a estudar, pessoal, sobre essas transmissões aí de características, tá bem? Ele começou a observar aí algumas pessoas, né, que suas características aí, né, as características dos seus filhos eram características aí bem próximas às dos seus pais, né, eram semelhantes aos seus pais. E aí ele começou aí a se ocupar, né, para estudar aí sobre essas transmissões de características, que chamamos do que mesmo? Hereditariedade. Como vimos aí na aula anterior, né, hereditariedade aí é o ramo que estuda aí a transmissão de características aí de pai para filho, tá bem, pessoal? Então, olhando aqui, né, o que aconteceu? Como que ele fez para começar a estudar sobre essas transmissões aí de características, né? Ele escolheu, pessoal, uma planta, tá? Qual foi essa planta? Foi a ervilha. Mas, professora, por que ervilha? Por que ervilha, pessoal? Porque assim, tinha aí uma praticidade muito grande, tá? Em fazer cruzamentos com essa ervilha, tá? São plantas aí que têm um ciclo de vida curto. Isso significa o quê? Que elas vão nascer, né? Vão aí se produzir, né? Produzir-se. E depois vão morrer, tá bem? Então, o ciclo de vida delas são bem curtos, tá bem? E também porque eram de fácil cultivo aí, né, pessoal? Então, o que ele fez? Ele pegou essas ervilhas e começou a fazer cruzamentos, tá? Primeiro ele observou aí, né, alguns tipos de ervilha para começar a fazer esse cruzamento, tá bem, pessoal? Então, aqui eu tenho um recorte, tá? Do experimento aí de Mendel, tá bem? De um dos experimentos aqui de Mendel que eu vou falar para vocês. Pessoal, ele começou a testar uma série de características aí a respeito dessa planta, da ervilha, como cor, tá? Tipo de flores, tipo da ervilha esteralisa rugosa, tipo ele começou a cruzar por exemplo, flores púrpuras com não púrpuras, por exemplo, folhas amarelas com verdes, ervilhas amarelas com verdes, tá? E começou a fazer aí esse cruzamento. Então aqui, o que ele fez? Ó, ele pegou então aqui as ervilhas, nesse recorte aqui, tá, pessoal? Ele pegou aqui ervilhas amarelas, tá? E ervilhas aqui verdes, tá bem? Ele percebeu aí que essas ervilhas amarelas, tá? Elas, sempre que ele fazia o cruzamento entre elas, nasciam aí ervilhas amarelas. E ele percebeu que sempre que as ervilhas verdes, ele fazia o cruzamento entre elas, nascia ervilhas verdes. Então ele chamou essas ervilhas aqui de ervilhas puras, tá bem? Tanto a ervilha amarela quanto a ervilha verde. E aí ele chamou de geração então parental, tá? E aí ele resolveu fazer o cruzamento entre elas. Então ele pegou a ervilha amarela e cruzou com a ervilha verde, tá bem, pessoal? E aí, o fruto aí desse cruzamento foram aí ervilhas amarelas, tá? Pessoal, vamos imaginar que onde tá preto aqui é amarelo, mas eu escrevi aqui pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei pra vocês aqui os alelos
Vzão e Vzão é a ervilha amarela. Vzinho e Vzinho é a ervilha verde, tá bem? Esse daqui são os genes, tá bem, pessoal? Tá, então vamos lá. Então, o cruzamento entre Vzão e Vzão, que é a ervilha amarela, com Vzinho e Vzinho, que é a ervilha verde, deu-se o resultado de ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Tudo bem? E aí, pessoal, ele não ficou satisfeito aí, totalmente satisfeito com o resultado. Então, o que ele fez? Ele resolveu fazer um novo cruzamento. Ele pegou essas ervilhas amarelas e ele cruzou elas, as filhas, né? Dessas ervilhas aqui, do cruzamento entre a amarela e a verde, deu só a amarela. Então, ele fez o cruzamento entre essas amarelas. Nós chamamos aí de geração F1, tá? Aí, colocamos aqui a autofecundação. Por que autofecundação? Porque foi entre elas, tá? Entre as filhas. Tá bem, pessoal? E aí, o que aconteceu? O resultado do cruzamento das ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho versus Vzão, Vzinho, deram aí 3 ervilhas amarelas e uma verde. Chamamos isso aqui de geração F2, tá, pessoal? Então, pessoal, as ervilhas amarelas saíram aqui, uma Vzão, Vzão, a outra Vzão, Vzinho e a outra Vzão, Vzinho. E aí saiu uma verde aqui, Vzinho, Vzinho, tá bem? Então, assim, o que ele começou aí concluir? Que em algumas situações o Vzinho tinha possibilidade de se manifestar quando eu tinha aí um Vzinho, Vzinho, tá bem, pessoal? Mas ele observou e ele chegou aí à conclusão que a cor amarela nas ervilhas dominava sobre a verde, tá bem, pessoal? Então, a partir daí, nascia aí a primeira lei de Mendel, né? Ou lei da segregação dos fatores, ou monohibridismo, tá bem? Aonde diz que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Tá bem, pessoal? Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando eu tenho aqui, por exemplo, um homem e uma mulher, tá? Como nós vimos lá na aula de hereditariedade, tá? Quando o homem, ele leva lá os genes através do cromossomo, né? Para lá o seu filho, ele levou lá os 23 cromossomos. Ele tá levando as características, tá bem? Dele. E a mulher também tá levando a dela, as características dela. E são características puras, tá? De cada um. Tá bem, pessoal? E aí, digo mais. O que ele também aí começou a observar? Ele começou a observar que havia aí uma dominância e também uma recessividade, né? E aí, ele colocou aqui, ele deu um nome, né? E colocou assim, ó, alelos que eram iguais, né? Pares de alelos iguais, ele nomeou como homozigotos, tá bem, pessoal? E alelos que tinha aí, que seria aí um par de alelos diferentes, seria heterozigoto, tá bem? Então, ele criou esse conceito de homozigoto e heterozigoto. Então, por exemplo, aqui, ó, Vzão e Vzão não é igual? É igual, não é? Então, ele deu o nome aqui de homozigoto. Vzinho e Vzinho é igual? É igual também. Então, seria homozigoto, tá? E Vzão e Vzinho é igual? Não. Então, ele deu o nome aí de heterozigoto, tá? Pessoal, já por aqui dá para vocês perceberem que o dominante, ele sempre se sobressai em cima aí do recessivo, tá? Então, quando eu tiver lá um Vzão, tá? Eu tenho aí um dominante. Quando eu tiver um Vzinho, eu tenho aí o recessivo, tá bem, pessoal? Então, aqui, se vocês observarem, a amarela aqui, ó, ela é dominante, tá vendo? Vzão, Vzão, dominante. Enquanto o verde é recessivo, ó, Vzinho, Vzinho. E aí, quando eu cruzei o amarelo com o verde, aí, né, o que aconteceu? Saiu aí Vzão e Vzinho, Vzão e Vzinho. Só que tá vendo aqui, ó, por que saiu todas amarelas? Por quê? Porque nós temos aí
o Vzão como dominante. Qual que é o Vzão aqui dominante? É o amarelo, tá? Se de repente fosse o dominante, o verde, iam sair todas verdes, tá? Mas aí, quem é o dominante aqui? É o amarelo. É o Vzão aqui, representa o amarelo, tá bem? Então tá. Então, pessoal, aqui eu tenho aqui 2 cromossomos, tá? E eu quis explicar para vocês como que funciona aí, né? Esses genes dominantes e esses genes recessivos. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu tenho os cromossomos. Imaginem vocês que aqui seja um cromossomo da mulher e aqui o cromossomo do homem, tá bem? Deixa eu colocar aqui assim. E aqui, mulher, tá? Mzinho aqui de mulher e H aqui de homem, tá bem? Tá. Aqui no cromossomo da mulher, eu tenho aqui um Azão e aqui eu tenho um Bzão, certo? E aqui no cromossomo do homem, eu tenho um Azão e aqui eu tenho um Bzinho, não tem? Pessoal, vocês vão aí perceber que as características, né, que passamos aí para os nossos filhos, tá? São muitas, né? Então, cor de cabelo, tipo de cabelo, cor de olhos, cor de olhos, por exemplo, o tipo do nariz, né? O tamanho, o formato do nariz, né? O formato das orelhas, tá? O formato da boca, tá bem? Então, assim, tudo isso, quem leva para o filho é os genes, né? Através dos cromossomos, tá bem? Através aí das características aí, né? Que nós transmitimos, tá bem? É a transmissão de características, desculpa, é a transmissão das características através do gene que está no cromossomo, tá bem? Agora ficou fácil de entender, né? Então vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui então uma mulher, tá? Vamos imaginar que esse azão aqui dominante é a cor de pele, tá? Cor de pele, tá? E vamos imaginar que esse Bzão aqui é a cor de olhos. É a cor dos olhos. Coloquei aqui, tá, pessoal? Cor dos olhos. Acho que a caneta não fica muito nítido para vocês aí, mas aí vocês prestem bastante atenção no que eu estou falando, vocês vão entender, tá bem? Então aqui, ó, cor de pele e cor dos olhos, tá bem? Aqui no homem, a mesma coisa, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta. A mesma coisa, tá? Cor de pele e aqui cor dos olhos. Tá bem, pessoal? E aí, vamos imaginar, né, que ocorreu aqui, né, o cruzamento, né? Teve aí a relação sexual entre a mulher e o homem, e aí teve a fecundação, né, do óvulo, né, do ovócito, né, lá na tuba uterina da mulher. O espermatozoide, ele conseguiu, né, fecundar esse óvulo, e aí gerou-se o zigoto. O que é o zigoto mesmo? É o encontro, né, dos gametas femininos e masculinos, né? E aí, o que aconteceu? Lá, lembra, através do cromossomo, aqui vai estar os genes, que vai ser responsável pela transmissão dessas características. Eu tô levando aqui, ó, as minhas características. Minha cor de pele, minha cor dos olhos, tá? A mulher. E o homem levou lá a cor de pele dele e a cor dos olhos, como características. Tudo bem? As características dele, tudo bem? Pessoal, o que acontece? Aqui, vocês veem que tem um azão? Aqui tem um azão, não tem? Significa o quê, então? Que esse azão é dominante, tá? Então, eu vejo também aqui no homem um azão, então também é dominante. Então, esses são genes dominantes. Então, quando há genes dominantes, todos se expressam, tá? Então, eles vão se expressar aqui, tá? Que é a cor da pele, por exemplo. Aí, aqui vemos que eu tenho um Bzão aqui também, ó, tá vendo? Que é a cor dos olhos. Então, também é dominante. Então, vamos imaginar aqui que essa cor dos olhos seja aí uma cor azul, vai. Vou colocar uma cor azul e aqui o Bzinho uma cor castanha. Tá? Vamos imaginar que seja assim. Se o meu Bzão é uma cor aí de olhos, então o meu Bzão é dominante,
E o meu Bzinho aí, ele não é dominante, né, pessoal? Ele é recessivo. O que vai acontecer? Quem que vai passar a característica para o filho? Vai ser a mulher ou vai ser o homem? Vai ser o dominante, tá bem? Então, somente o gene dominante vai se expressar. O que vai acontecer com o gene recessivo aqui? Ele não vai se expressar aqui, tá bem, pessoal? Ele é inibido, tá bem? Tá bem. Vamos ver aqui nos genes recessivos. Temos aqui também 2 cromossomos, aí eu coloquei aqui, ó, Azinho e Azinho, aqui também, vamos colocar mulher e aqui homem, tá? Vamos colocar aqui cor de cabelo. E aqui vamos colocar cor de olhos também aqui. Tá, vamos lá. Pessoal, aqui temos um Azinho e um Azinho, tá? Ambos se expressam. Por que ambos se expressam aqui? Eles são alelos aí que são homozigotos, tá? Eles vão se expressar aqui. Ninguém vai anular ninguém, ninguém vai nominar ninguém, tá? Então, ambos se expressam. São 2 pares aí recessivos. Mas, olha aqui na cor dos olhos. Eu tenho um Bzão, eu tenho um dominante sobre um recessivo aqui. Deu para entender? Eu tenho um dominante sobre um recessivo. Então, isso significa o quê? Que o gene recessivo, ele é inibido pelo seu alelo dominante, que é o Bzão. Então, por exemplo, se aqui a cor de olhos for azuis e aqui for castanho, ou vice-versa, tá? A criança, ela vai nascer com a cor dos olhos do alelo, né? No alelo que for dominante. Deu para entender, pessoal? Então, é isso, tá? E aí, pessoal, vamos falar agora sobre os cruzamentos genéticos, tá? Então, assim, Mendel, ele arrumou uma forma de calcular esses cruzamentos, de mostrar para vocês através de cálculos mesmo, tá? As probabilidades, tá? Ele quis demonstrar para vocês as probabilidades que vocês tinham aí de receber características mais do pai ou características mais da mãe, tá bem? E aí ele começou a explicar por que famílias têm aí características de semelhança maior que outras famílias. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá. Então esses cruzamentos genéticos aí é feito pelo quadrado de Punnett, tá? E aqui, ó, eu fiz um quadrado mesmo, tá? E aí eu dividi aqui com o sexo masculino e o sexo feminino, tá? Então aqui temos a mulher, tá? Que ela é o que, pessoal? Aqui, ó, azão, azinho, ela é uma heterozigota. Deixa eu colocar aqui. Heterozigota. Isso mesmo, heterozigota. Então, ela tem aí azão e azinho, tudo bem? E aqui, eu tenho aqui o homem, que ele é azinho, azinho. Então, se ele é azinho, azinho, ele é homozigoto. Tudo bem? E aí, agora nós vamos fazer o cruzamento, tá? Então, vocês vão pegar aqui, ó, esse azão e azinho, vocês vão colocar aqui, distribuir nos quadrados, tá, pessoal? Então, imagine, eu coloquei aqui já a continha, já distribuí aqui pra vocês, mas imagina que não tenha, tá? Imagina que não tem aqui, nós vamos fazer aí a demonstração. Então, eu peguei só esse azão, azinho, coloquei aqui, ó, azão e azinho, tá bem? Não tem esse daqui, tá, pessoal? E aí, então, esse aqui é da mulher, tá? Que eu separei, então, coloquei do homem aqui e da mulher aqui, tá? Então, azão, azão representa aqui os alelos, né, da mulher. E aqui, o par de alelos do homem, tá bem, pessoal? Que seria aí azinho, azinho. Ó, eu fiz até o espermatozoide aqui. E aí, eu comecei a fazer os cruzamentos, tá bom? Azão com azinho, azão, azinho. Aí, depois eu peguei aqui, ó, azinho e azinho, desculpa, azão com azinho, eu coloquei aqui azão, azinho, e azão com azinho, azão, azinho. Deu pra entender? Depois, eu peguei o azinho pequenininho com o azinho pequenininho aqui, ó, coloquei aqui azinho, 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 azinho. Tá, pessoal? Então, de novo, vamos lá.
eu representei aqui, ó, os alelos, o par de alelo da mulher com a cor verde aqui, azão, azinho, tá bem? Ó, eu dividi aqui e coloquei azão, azinho. E o par de alelos dos homens, azinho, azinho, que estou representando aqui com a cor azul, tá bem? E aí eu comecei a fazer o cruzamento, tá vendo? Eu peguei um azão da mulher e cruzei com o azinho aqui do homem, ficou azão, azinho, tá? Peguei o azão aqui da mulher, cruzei com o azinho do homem, ficou azão, azinho. Depois eu peguei o azinho da mulher e cruzei aqui com o azinho do homem, ficou azinho, azinho. Depois eu peguei o azinho aqui da mulher, cruzei com o azinho do homem, ficou azinho, azinho. Pessoal, como é feito esse cálculo agora? Ó, cada quadradinho desse aqui, ele tem um valor de 25%, tá? Então, esse quadrado aqui vale 25%, esse quadrado 25%, esse quadrado 25% e esse quadrado 25%, que totaliza aí 100%, tá bem? E aí, o que a gente precisa saber? O que a gente quer saber fazendo isso? A gente quer saber a probabilidade dessa criança, né, nascer aí heterozigota ou homozigota. Qual a probabilidade de vir aí heterozigota ou homozigota? Então, a gente fez os cálculos, não fizemos? Então, vamos lá. Pessoal, vocês viram que aqui tem azão, azinho, que vale 25%, mas azão, azinho, 25%. Então, aqui eu tenho 50% de azão, azinho, não é mesmo? E aqui embaixo, eu tenho azinho, azinho, 25%. Azinho, azinho, mais 25%. Aqui eu também tenho mais 50%. Então, o que chegamos aí? Chegamos na conclusão que temos aí 50% de probabilidade aí, né? 50% de chances de termos aí homozigotos. E 50%, né, de termos aí heterozigotos. Heterozigotos. Tudo bem, pessoal? Então, se pensarmos aí no cruzamento genético aí entre um heterozigoto e um homozigoto, temos aí 50% de nascer aí um fruto desse cruzamento de homozigotos ou 50% de nascer heterozigotos. Tudo bem? Pessoal, algo que eu tenho que falar também para vocês, né, que quando vocês aí, foi até uma pergunta, né, que eu tô tentando lembrar direitinho aqui para formar para vocês, né, perguntaram assim para mim assim, professora, como que eu sei, né, porque eu escuto muito falar que quem determina aí o sexo do bebê é o homem. Eu gostaria de saber por que falam isso, tá? Então, eu vou esclarecer isso para vocês. Gente, o nosso par de alelo aí, né, que nós falamos, nós mulheres, nós temos aí os cromossomos aí X e X, tá bem? E já os homens têm aí o par de alelos, né, os cromossomos X e Y, tá bem, pessoal? X e Y. Então, o homem, ele tem a probabilidade de passar, né, para o seu filho, tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y. E nós, mulheres, só temos a possibilidade de passar X, porque nós só temos X, tá? Então, assim, nós só conseguiríamos aí fazer mulheres, tá? Então, assim, a gente só dá aí chance aí, tô brincando, tá, gente? Porque, assim, o homem precisa também do cromossomo X, né? Então, assim, para vocês entenderem melhor, vamos fazer um cruzamento? Vamos. Então, aqui, ó, vou pegar um espaço aqui pra gente fazer esse cruzamento. Deixa eu ver se eu acho um apagador. Algo pra apagar isso aqui. Peraí. Vou apagar aqui, tá bem? Ó, pessoal, fazer o quadradinho aqui de novo.
tá? Tô desenhando aqui o quadrado para vocês. É bem fácil, pessoal. E aqui, o que vocês fazem? Divide aqui no meio. Aí aqui a gente coloca, por exemplo, sexo aqui masculino e o de baixo, sexo feminino. Tá bem? Tá. Vocês sabem, né, pessoal, que esse símbolo aqui, ó, com a flechinha, representa aqui o sexo masculino. E esse aqui com uma bolinha com sinalzinho de mais, né, representa aí o sexo feminino, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, eu falei pra vocês que nós somos XX, né? Então vamos colocar aqui, nós mulheres, XX. E os homens, XY. Vamos ver lá, fazendo cruzamento, as probabilidades? Ó, X com X, XX. X com Y, XY. X com X, XX. X com Y, XY. Pessoal, 25%. 25%. 25%. Pessoal, qual que é a probabilidade aqui? Vocês que estão me acompanhando já viram o outro cálculo. Olha aqui, temos um XX e um XX. Um XY e outro XY. Cada quadrado vale 25%. Temos aí 50%, pessoal. 50% de nascer mulher e 50% de nascer homem. Tá bem? Vocês entenderam agora? Então, assim, essa foi a aula aí sobre a primeira lei de Mendel e sobre os cruzamentos, né? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, deixem aí nos comentários, tá? Que aí eu vou estar respondendo aí pra vocês, tá bem, pessoal? E até a próxima aula. Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau!